Demorei, mas cheguei. Não demorei mais que os embargos de declaração do senador Pacheco, que saiu ontem, final da tarde. Gente, muita coisa nos embargos, coisas até que eu nem imaginava que estariam. Acompanhe esse vídeo até o final, vale a pena. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Gente, finalmente saiu os embargos, não consegui gravar ontem, fiquei sem energia elétrica o dia inteiro aqui no meu bairro, celular caiu, estragou, quebrou, tô sem celular, enfim. Só BO aconteceu ontem, mais notícia boa para a enfermagem brasileira, que foi os embargos do senador Rodrigo Pacheco. E nós vamos para a tela, separei os principais pontos importantes para que você entenda o que poderá acontecer com a nossa lei 14.434 e vai vir coisa boa aí, gente. Mas antes de falar do documento, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora vamos então analisar o que tem aí nesses embargos. Então está aí os embargos de declaração, finalmente o senador Rodrigo Pacheco encaminha ao ministro Roberto Barroso, né? E o que diz? Eu separei aqui, gente, o item 3, que é o fundamental aqui para que a gente entenda o que tem nos embargos de declaração. Veja só, das inúmeras contradições, omissões e obscuridades da decisão compilada como voto médio resultante do julgamento virtual de referendo da medida cautelar. E esse capítulo fala de contradições do voto, de obscuridade, e eu venho para essa parte aqui, ó. Diante do exposto, 1. Não há clareza quanto à formação de maioria para o deferimento da medida cautelar. Eu não vou ler todo o parágrafo, gente, mas ele cita aqui 3 pontos importantes. O segundo, não há clareza quanto ao fundamento legal nem quanto aos parâmetros para a definição do voto médio. E o 3, a clara contradição do voto do ministro relator ao expressar o amplo debate de tema do Poder Legislativo. E aí, gente, esse subitem aqui do item 3, que seria o ponto número 2, veja só o tanto de questionamentos que os embargos faz. Omissão no enfrentamento do status constitucional do piso da enfermagem, harmonização dos preceitos constitucionais, deveres constitucionais impostos aos entes federativos no custeio da saúde, porque teve a emenda constitucional falando sobre custeio, Sistema único e integrado, assistência financeira complementar, ausência de violação ao princípio federativo, implementação de direitos sociais, vedação de retrocesso. Tudo isso, então, nesse item 3.2, que é muito importante aqui nesse embargos. E aí eu já pulo para essa parte aqui, finalizando esse item, aonde o senador, né, os embargos deixa claro que quem manda na parte legislativa é o Congresso Nacional. Veja só, ou seja, o Constituinte prevê que compete ao legislador ordinário, no caso o Congresso Nacional, estabelecer os critérios de transferência de recursos. Então é o legislador que regulamenta isso e não o Supremo Tribunal. E também o artigo 14 do artigo 198 da Constituição determina que compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas e também os privados lá que atendem 60% do SUS. Ou seja, quem faz essa distribuição, quem organiza essa transferência, esses critérios, é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. E depois, mais adiante, diz o seguinte: não há sentido algum em se vincular a implementação da diferença resultante do piso nacional da enfermagem tão somente ao quando disponibilizado pela União a título de assistência financeira complementar. E eles questionam esse termo, né, que o piso acabou virando uma assistência financeira complementar, porquanto o Sistema Único de Saúde já contempla diversas fontes de receita e de transferências de recursos, cujos montantes são anualmente fixados em leis orçamentárias. Ou seja, gente, anualmente o Congresso já define quais serão os recursos, de onde vai vir o recurso para a União, para os entes, para os estados, para os municípios. Então, anualmente o Congresso Nacional faz dessa forma. Não precisa o STF agora inventar essa de assistência financeira, desmontando, desconfigurando, melhor dizendo, o conceito de piso salarial da enfermagem. E aí, gente, olha só esse trecho aqui. Quando alguém fala que o outro está dizendo narrativas, ele está dizendo assim, ó, o outro está mentindo. Narrativa você subentende aí que é uma mentira. Olha esse ponto aqui, ó. O Poder Judiciário interfere para retroceder na implantação desse direito social por narrativas decorrentes de insuficiência orçamentária dos entes subnacionais e risco de demissão em massa e do fechamento de leitos na iniciativa privada. Ou seja, nada disso é verdade, nada disso
seriam aí argumentos suficientes para inviabilizar o piso da enfermagem. Então, são narrativas e o Congresso falou isso na lata para o Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre narrativas, veja o que diz os embargos. Os argumentos trazidos pela requerente nesta ação direta foram considerados no processo legislativo e não prevaleceram na decisão política do Congresso Nacional. Ou seja, toda essa problemática, essa possível questão de demissão em massa, de perder empregos, de não ter leitos no SUS, tudo isso foi discutido no Congresso Nacional e por isso saiu essa lei da forma que está, já levando essas considerações, né? E continuando aqui, diz o seguinte: o Poder Judiciário não pode ser utilizado como instância de revisão de decisões políticas pelos vencimentos no debate político-legislativo. Gente, não cabe ao STF decidir depois que for votado no Congresso, especialmente quando a interferência da Corte não tutela direitos fundamentais, mas argumentos consequencialistas já avaliados e ponderados pelo Poder Legislativo. Ou seja, toma STF, não é competência de vocês discutir isso. E agora o item 3 aqui do capítulo 3 fala sobre a questão da remuneração, gente. O que é vencimento, remuneração, piso, enfim, toda essa questão aí que vem nos causando muita dor de cabeça foi discutido nesse item aqui. E aí os embargos faz um destaque muito importante que é em relação ao piso dos professores. Então, lá para os professores foi analisar de uma forma e aqui para a enfermagem outro. Veja o que diz os embargos. E o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do piso nacional dos profissionais da educação, entendeu constitucional a fixação do piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento inicial, ou seja, lá no início da carreira, e não com quinquênios, anuênios, gratificações fixas, enfim, não tem nada disso para o professor. E por que que tem para a enfermagem, né? E não na remuneração global. Destacou, então, esse trecho muito importante sobre a questão da remuneração. E para finalizar esse assunto, diz o seguinte aqui, ó: não atende aos objetivos da lei transformar o piso salarial nacional em espécie de vantagem pessoal identificada como complemento. Piso salarial, gente, é o nosso piso e ponto final. Não tem nada dessa de complemento da União financeira, nada disso. E finalmente chegamos nas 44 horas, que não tem nada dessa proporcionalidade também na nossa lei. Veja o que diz aqui o item 4. Contradição quanto ao pagamento do piso proporcional à carga horária de 44 horas semanais. E aí, assim, gente, decisão que extrapola o que foi decidido na lei, restringe a questão social, desconsidera a jornada média do profissional de enfermagem, que é entre 36 e 40 horas semanais. E aí ele finaliza: debate legislativo em curso sobre a jornada dos profissionais da enfermagem. Ou seja, a jornada está em discussão no Congresso. O PL sobre as 30 horas está lá engavetado, não está andando, mas está em discussão. Então não cabe ao STF colocar uma jornada de trabalho como cálculo, sendo que o Congresso está discutindo a questão da nossa jornada de trabalho. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, depois eu já chego aqui nos pedidos, tá? Fala sobre os acordos coletivos, fala também sobre o prazo de 60 dias, fala sobre a isonomia entre o público e o privado, ou seja, questiona muita coisa sobre o nosso piso que saiu na decisão do STF, no acórdão. Então, o Congresso fez um belo trabalho, tá? Um belo trabalho foi esse embargo de declaração. Eu vou parar por aqui. Hoje vamos ter uma live para discutir esses embargos, tá? Para discutir a implementação do piso. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. Se é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta por aqui. Forte abraço, tchau, tchau.